Oi, pessoal. Bom, pessoal, esse vídeo ele complementa o vídeo anterior a respeito do romantismo em Portugal, primeiro momento. Eu falei com vocês que o romantismo em Portugal desenvolveu em três momentos distintos. Bom, nesse segundo momento, nós temos aí como autores principais Soares de Paz, Camilo Castelo Branco. Gente, o romantismo em Portugal, no seu segundo momento, é o momento que eu mais gosto, porque é o momento do ultrarromantismo. É o romantismo levado ao exagero, ao extremo. E também porque aqui no Brasil, a fase romântica que eu mais gosto do romantismo brasileiro é a segunda geração, que corresponde a esse segundo momento aí de Portugal, que é o ultrarromantismo. Porque eu amo, né, Álvares de Azevedo, gosto muito dele. Bom, no seu segundo momento, o romantismo português, ele conseguiu abandonar aquela artificialidade toda, né? Conseguiu desapegar um pouco ali do neoclassicismo, conseguiu dar desapegada dos clássicos. O que não acontecia no primeiro momento, lembra? Eles estavam ainda muito presos aos modelos, ao estilo clássico. Bom, é, no segundo momento, você já tem os escritores mais comprometidos e mais envolvidos com a estética romântica, mais envolvidos ali com os mistérios do coração, com o sentimentalismo. O sentimentalismo avança muito, a literatura emotiva ganha muito espaço nessa segunda geração. Atitudes como o escapismo, lembram que eles fugiam demais da realidade? Atitudes como o escapismo e a morbidez, o mórbido, o trágico, o péssimo, né? O pessimismo se acentua ainda mais. Isso é o ultrarromantismo. Então, o segundo momento do romantismo em Portugal é marcado ele pelo ultrarromantismo, que é a exacerbação das características da estética romântica, as características do romantismo sendo levadas ao extremo. E, claro, os poetas portugueses, assim como os nossos poetas, foram influenciados por poetas ingleses, franceses, alemães também. Porque nós não podemos perder de vista a história do romantismo. A França divulgou, mas surgiu na Inglaterra e na Alemanha. Então nós tivemos assim, os escritores portugueses, os escritores brasileiros, eles tiveram influência muito grande de dois escritores. Um foi Lord Byron e o outro Alfred Musset. Alfred Musset. Bom, esse gatinho aí, esse bonitinho é Lord Byron. Olha, gente, Byron é o cara. Nós vamos falar de Alfred de Musset, que foi o outro francês, mas Lord Byron, o poeta inglês, ele foi o cara. Ele influenciou toda uma geração. Então, Byron foi um poeta britânico. Ele nasceu em 1788, nasceu em Londres, né? E morreu com 36 aninhos. Gente, Byron foi a cara do ultrarromantismo, a cara do romantismo. Viveu assim, como um verdadeiro romântico. Levou a sério a questão da liberdade. A obra de Byron, ela é caracterizada por egocentrismo, né? As características que você encontra na obra dele: egocentrismo, melancolia, pessimismo, tristeza, angústia, todas as características que um bom romântico tem, mas levadas ao extremo. Por isso que a segunda geração romântica, essa segunda geração, esse segundo momento, no Brasil nós vamos falar em gerações, o segundo momento romântico em Portugal é o momento do ultrarromantismo. E esse segundo momento, Lord Byron, os outros escritores portugueses, eles vão influenciar os nossos escritores também. E nós teremos um ultrarromantismo aqui no Brasil também, representado
pela figura de Álvares de Azevedo. Quando estivermos revisando o romantismo brasileiro, nós vamos ver essas características ultrarromânticas aqui no Brasil. Bom, em Portugal também aconteceu. Em Portugal, eles tiveram esse ultrarromantismo. Bom, gente, Lord Byron recebeu esse título, que depois ele herdou um terreno, uma herança do avô, recebeu esse título de Lord. Tá? Mas é George Gordon Byron. Ficou conhecido como Lord Byron. Ele teve uma vida muito boêmia, noturna, vício, bebida, sexo. Então, tudo muito ao extremo, gente. É por isso que no vídeo anterior eu coloquei, né, a Amy Winehouse como nossa última romântica. Alguns críticos falam isso, né? Que ela viveu como uma romântica. Ela parecia até que estava assim no século XIX. Se tirasse a Amy da época dela, colocasse lá no século XIX, ela ia ficar bem parecida com eles. Então, a obra dele teve muita projeção dentro do cenário literário. Ele foi um dos maiores poetas britânicos, gente, do período romântico. Só que estamos falando de românticos e, o que é pior, estamos falando de ultrarromantismo. O romantismo levado ao extremo. Então, ele ganhou fama, sim, por suas obras, mas ele ganhou muita fama também pelos seus escândalos sexuais, gente. Dizem, né, que ele ficou com mais de 200 mulheres, e ele também era adepto do amor livre. Então, alguns historiadores, né, alguns críticos, alguns estudiosos, né, de Lord Byron afirmam que ele também ficou com alguns homens. Então, ele protagonizava vários escândalos por conta da bebedeira, por conta de sexo, por conta de vícios. Então, e também ele teve uma infância um pouco complicadinha. Histórico, acho que de abusos na infância dele. Né? Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, vocês podem pesquisar sobre ele, que a história de Lord Byron é bem interessante também. Tá? Ele era bonito, ó, que gatão. Era uma gracinha. E olha que tinha um problema físico, até tinha um problema na perna, mas ele não se deixava intimidar por isso, não. Tá? O problema na perna não deixava Lord Byron acanhado, não. Tá? A mãe dele, num dado momento, passou a beber muito, porque ela tinha muitas posses, mas o marido fez com que a família perdesse muito dinheiro. A mãe dele se transformou numa alcoólatra, batia nele pra caramba, quando ela estava no surto, né, de alcoolismo. E aí passava aquilo ali, ela vinha, mimava ele de novo, ela adorava o filho, mas quando ela estava embriagada, batia, espancava Lord Byron, espancava o Byron. Bom, tô tentando, né, pontuar algumas coisas para o vídeo não ficar tão grande assim. Tá? Então, ele carrega muitos traumas da infância, e mesmo com esse problema físico, ele era bonito, então se relacionou com muita gente. Tá? Bom, com 36 anos, ele deixou um pouco os livros de lado e participou da guerra da independência da Grécia. A Grécia estava brigando contra os turcos. E ali, na guerra mesmo, ele faleceu. Dizem que ele não morreu assim, guerreando, foi abatido, nada disso. Parece que ele teve uma doença, pegou, sei lá, uma crise reumática, não sei o que foi. E morreu. Pouco antes dele morrer, gente, assim, já estava, acho que bem doentinho, os amigos dele os amigos de Byron encontraram os escritos dele. E dizem que os amigos viram muita coisa doida, muita loucura em relação a sexo. E o que eles fizeram? Queimaram tudo para não prejudicar a imagem dele, porque ele era um dos mais importantes escritores. Ele tinha um certo prestígio, né? Um grande prestígio. E aí os amigos queimaram aqueles escritos todos para não queimar o filme dele.
porque tinha muita coisa estranha lá. Bom, então, falando bem rapidinho de Lord Byron, foi esse poeta inglês ultra romântico, maravilhoso, e que teve, assim, uma influência direta e muito grande no nosso ultrarromantismo português e no ultrarromantismo brasileiro também. Esse é Lord Byron. Bom, Alfred de Musset, o mais clássico dos românticos e o mais romântico dos clássicos. Um dos poetas mais influentes do romantismo francês, Alfred de Musset. Olha eu arranhando, né? O francês. Alfred de Musset. Fazendo biquinho e tudo, tá? Então, gente, ele foi poeta, ele foi novelista, ele foi dramaturgo. Foi um poeta foi um escritor muito importante do século XIX. E aí, eu acho interessante também que vocês não podem esquecer. A França divulgou o romantismo surgiu na Inglaterra e na Alemanha. Na Alemanha, nós vimos Goethe, um escritor representativo, importantíssimo da Alemanha. Inglaterra, acabei de falar de Lord Byron. E agora aí, Alfred de Musset, representando a França. Bom, a obra dele teve uma grande influência do filósofo iluminista Rousseau. Rousseau é aquele filósofo que falava da questão que o homem não é verdadeiramente livre, mas nós não vamos entrar nesse campo, né? Eu vou deixar isso daí para o Toninho, que é o professor de filosofia. O avô dele foi poeta, o pai dele escritor, acabei de falar, mantinha um contato com Rousseau. E por esse motivo, Rousseau exercia grande influência na obra de Musset, exercia muita influência na obra dele. Tá? E ele escreveu bastante coisa. Sua obra principal, Les Nuits, As Noites, é um poema lírico que possui como temática, por ele ser ultra romântico, né? Ele está aqui no segundo momento, influenciando os escritores do segundo momento português. Claro que essa obra dele, Les Nuits, vai ser carregada de sofrimento amoroso, né? Tem que ter isso. A obra dele é muito representativa do romantismo francês. Então, Alfred de Musset foi um escritor importantíssimo também para o romantismo francês e importantíssimo para o romantismo português e também para o nosso romantismo. Bom, ele tentou até ser médico, mas abandonou a carreira da medicina. Ele não aguentava ver aquelas dissecações que existem. Nem sei se é isso mesmo. Eu sei que ele tinha um certo pavor. Não deu, gente. Não deu para ele ali ficar cortando os cadáveres, não. Aí ele desistiu da medicina. Bom, e aí um parente do escritor Victor Hugo leva Musset para a academia literária, e lá para uns 17 anos mais ou menos, ele se encontra. Aí ele se encontra na escrita e realmente exerce a sua carreira literária. Tá? Bom, como todo bom romântico, ele também teve uns romances conturbados, mas nada se compara a Lord Byron, tá, gente? Lord Byron é o nosso vencedor nesse quesito aí, nosso campeão. Alfred Musset teve um romance conturbado também. Tá. Ele morreu em Paris, aos 47 anos. Nasceu em Paris, morreu em Paris mesmo, aos 47 anos. Observe como eles morriam novos. O Musset morreu até um pouco mais velho, tá? Geralmente é 30 e poucos anos, 20 e poucos. E ele morreu, assim, quase esquecido já. O pessoal não lembrava mais da obra dele. O irmão dele é que reeditou algumas coisas e manteve a memória de Musset mais viva, tá bom? Então, os dois que eu gostaria de falar aí com vocês.
Gente, outra coisa. Ele, por incrível que pareça, o Musset, ele foi o precursor desse sentimento que eu falei, que criou essa atmosfera aí do ultrarromantismo, o sentimento do mal do século. Esse sentimento do mal do século, vamos ver, vou falar um pouco mais sobre ele, se assemelha ao byronismo. Corresponde ao byronismo inglês. O que Lord Byron passava, né? Aquele pessimismo todo que o Lord Byron influenciou a geração. Influenciou os autores do segundo momento português. E, na França, Musset foi esse cara responsável por influenciar os escritores para esse sentimento que lá na França não se denominou byronismo, se denominou mal do século. E aqui no Brasil também nós passamos a chamar de mal do século também. Bom, então vamos ver que história é essa de mal do século. Bom, então chegamos aí no mal do século. Gente, o que é o mal do século? O mal do século é um estado de espírito depressivo que dominou alguns românticos e levava esses autores ao tédio, à melancolia, à depressão, ao desejo de morte, à fuga da realidade, aquela questão toda que eu falei com vocês. A sociedade não me entende, eu sou infeliz. Então, esse sentimento aí, esse estado de espírito depressivo. O mal do século é o correspondente francês do byronismo inglês, lembra? A Inglaterra teve o byronismo, que era esse estado de espírito depressivo. Na França, com Alfred de Musset, que foi o precursor, os poemas dele demonstravam isso, ele foi precursor desse estado de espírito aí, que foi chamado de mal do século, que é o correspondente francês do byronismo. Olha só, muito se falou, né, a respeito desses jovens. Muita coisa eles fizeram, sim. Nós vimos Lord Byron com as histórias, os escândalos dele, os escândalos sexuais, bebedeira, mas acredita-se que a sociedade tem aumentado muita coisa também, né? A Europa, ela deve ter cultivado um certo folclore em torno disso também, né? Sobre os ultrarromânticos. Eles eram, assim, conhecidos como o grupo que faziam festivais em cemitério. Então tinha muita coisa exagerada também, né, gente? Falava de festival em cemitério, durante a madrugada, necrofilia, né, que é sexo com cadáveres, satanismo. Tinha muita coisa. É aquele ditado, né? O povo aumenta, mas não inventa. Mas tinha muita coisa aumentada. Poderia não ser inventada, mas tinha muita coisa exagerada. Às vezes eles poderiam até ir em cemitérios, mas não faziam tanta coisa lá no cemitério como as pessoas imaginavam que eles fizessem. E eram tempos difíceis, né, gente? Nós vimos que o primeiro momento do romantismo português, os escritores, né, do primeiro momento, se envolveram nas questões políticas. O segundo momento, o povo já fugiu praticamente da realidade, né? O segundo momento aí é o momento do ultrarromantismo, é um momento muito influenciado por Lord Byron, mas não quer dizer que o povo também que os autores ficaram totalmente malucos. Fugiam da realidade? Fugiam. Se entregavam à bebedeira? Se entregavam. Mas o povo português é um povo muito conservador, né? E acredita-se que alguns excessos foram realmente contidos. Eles viveram o mal do século, viveram o ultrarromantismo, tiveram influência de Lord Byron, tiveram. Mas muito do que se falava também a respeito deles era um pouco de invenção também, né? Bom, o ultrarromantismo, o que a gente tem que saber? O ultrarromantismo, influenciado por Lord Byron, por Alfred Musset, marcou presença em Portugal? Marcou. Existiu. E é o segundo momento do romantismo português, marcado pelo mal do século, marcado pelo ultrarromantismo.
mas não de uma forma tão exagerada, tão louca como muitas vezes se fala. Bom, e nesse segundo momento, em Portugal, nós tivemos 2 escritores representativos, 2 nomes aí principais. Então, ó, falamos dos principais, dos principais escritores ingleses, né, o inglês e o francês, representantes desse ultrarromantismo, e dentro de Portugal nós tivemos 2 também, que assim foram, claro que nós tivemos mais escritores adeptos do ultrarromantismo, desse pessimismo na poesia, dessa fuga da realidade, mas nós tivemos 2 representantes, Soares de Passos e Camilo Castelo Branco. Então vamos falar um pouco a respeito dele. Bom, Soares de Passos, ele nasceu no Porto, em 1826. Fez direito, matriculou-se em direito, mas a tuberculose o impediu de seguir carreira. Eles morriam muito de tuberculose. Isso também se deve ao fato deles não terem um certo cuidado, né, com o corpo, com a saúde. Eles viravam à noite em bebedeiras, eles passavam frio, não tinham muito cuidado com a saúde, né? Então, esse grupo, então, do ultrarromantismo, que eram bem mais descuidados, eles vão morrer muito cedo. Soares Passos mesmo, ele morreu com 34 anos. Às vésperas de completar, né? Nem tinha 34. Ia fazer. Bom, e era sempre assim, a tuberculose matou. Porque eles viviam bem, bem largados mesmo, bem no melhor estilo, sou livre e daí. Bom, gente, ele teve um quadro bem grave de depressão, ficou trancado no quarto dele. Ele não conseguiu seguir a carreira de direito, ficou frustrado também, com um monte de coisa. É aquilo que eu falei, os ultrarromânticos, eles levaram as características do ultrarromantismo, do romantismo ao extremo. Os românticos por si só já achavam que não eram compreendidos pelo mundo, pela sociedade, já queriam fugir. Então o ultrarromântico levou isso muito além. Eles procuravam a morte com frequência, porque o mundo não os acolhia, né? O mundo não, a sociedade era muito cruel para eles. Bom, e a poesia dele, de Soares de Passos, gente, é um exemplo completo do ultrarromantismo. Não foi para essa turma desse ano, não. Acho que foi ano passado que eu entreguei umas xerox com uns poemas deles. Os poemas são todos assim com essa temática ultrarromântica. Poesia cemiterial, mórbida, derrotismo, pessimismo, caracterizando o mal do século. A poesia dele assim, é típica mesmo do mal do século. Ele é um ultrarromântico de carteirinha. E o poema dele mais conhecido, mais célebre, é O Noivado do Sepulcro. O Noivado do Sepulcro é muito bonitinho. Claro que usa aqueles termos típicos do século XIX, né, gente? Mas no geralzão dá para entender o poemazinho. O poema, ele conta a história de um homem que morreu e depois ficou frustrado porque estava esperando a esposa não ia visitá-lo. Ele estava esperando a visita da amada dele, né? Da mulher que ele gostava, e ela não ia visitá-lo. Por 3 dias ele ficou ali esperando e nada. Então, como ele não obteve sucesso, o que ele faz? Ele resolve se levantar do túmulo e vagar. Se levantou do túmulo dele e vagou ali pelo cemitério. Aí ele para perto de uma cruz. Eu coloquei até uns trechinhos ali que parecem um pouquinho, tá vendo? Que lembra, ó, aqui. Mulher formosa que adorei na vida e que na tumba não cessei de amar, porque atraiçoar, desleal, mentido, ao amor eterno que te ouvi jurar. Olha só, você jurou amor eterno a mim, né? É porque eu cortei algumas partes, você não vem me ver. Ali, ó, abandonado neste chão, repousa já
3 dias, já 3 dias, e não vens aqui, né? Tá cobrando a mulher, cadê você? Ai, quão pesada me tem sido a lousa sobre esse peito que bateu por ti. Aí ele para diante de uma cruz e fica ali se lamentando, né? Próximo a um cipreste lá, ele direciona nas suas lamentações, fica lá reclamando. Fala mal do lugar, fala mal de tudo, estava revoltado da vida. Aí, num certo momento, surge uma mulher, também falecida, que nega as acusações e revela para ele: não, meu bem, sou eu, sou amada. Eu não vim te visitar porque eu morri também. Então não deu. Aí eu coloquei um trechinho ali que mostra mais ou menos a fala dela. Ó. Não, não perdeste meu amor jurado. Não, não perdeste meu amor jurado. Vês este peito? Reina a morte aqui. É já sem forças, ai de mim, gelado, mas ainda pulsa com amor por ti. Ela fala: meu bem, eu não vim porque eu morri, meu filho. Mas agora eu tô aqui, tá vendo? Ó, esse peito gelado aqui. Vê esse peito? Reina a morte aqui, ó. Já esse corpo todo geladinho. Morri, meu filho. E aí ela vai e fala isso com ele e tal. Parece que eles fazem as pazes. E depois os 2 corpos aparecem na mesma sepultura, ó, no finalzinho. Porém, mais tarde, quando foi envolvido das sepulturas do gelado pó, 2 esqueletos, um ao outro unido, foram achados num sepulcro só. Ah, gente, é muito fofinho. É mórbido, mas é fofinho, né? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ele, ele tem outras obras, mas o Noivado do Sepulcro é a obra mais famosa dele, tá bom? Agora, ó, chegamos no cara, Camilo Castelo Branco. Coloquei até a obra dele aí de maior destaque, Amor de Perdição. O maior destaque dentro do ultrarromantismo é a cara do ultrarromantismo, Amor de Perdição, tá? Gente, Camilo Castelo Branco foi um dos maiores nomes do romantismo português, tá? Ele nasceu em Lisboa. Teve uma infância complicadinha, tá? O garotinho, tadinho. Ficou órfão de mãe aos 2 anos e de pai aos 10. Foi criado em diversas casas de parentes. Um parente pegava, outro também, aí recebeu uma educação assim, né? Bem irregular. Um educava de um jeito, depois o outro pegava, educava de outro. Aos 16 anos ele casou com Joaquina Pereira, mas aí abandonou a mulher. Abandonou a mulher com filho e tudo, né? Camilo Castelo Branco, gente, estamos falando de românticos. E o que é pior, de ultra românticos. Então ele casou com a mulher, abandonou a mulher pra lá, abandonou a mulher com filho e tudo. A filhinha dele até morreu, com 5 aninhos. Ele teve diversos amores conturbados, gente. Não teve um só, ele teve diversos relacionamentos conturbados. Ele foi preso por ter raptado uma adolescente órfã, foi lá, raptou a menina e teve filho com ela. Depois abandonou a menina com filho, com tudo. Parece que ele adorava abandonar o povo, né? Se apaixonou por uma freira, brigou com um filho de uma amante dele. Isso aí são as coisinhas que eu pontuei para poder falar com vocês, né? Mas ele teve, em um dado momento, ele teve uma grande paixão. Parece que ia dar uma sossegadinha. Ele conheceu Ana Plácido, que foi a grande paixão dele. Só que a Ana, gente, ela era casada, ela casou com um brasileiro. Tem que ter um brasileiro na história. Ela se casou com um brasileiro, ela teve um filho. E nesse meio tempo, o que Camilo Castelo Branco fez? Ele tentou a vida religiosa. Ele viu, a mulher casou, então eu vou tentar aqui o celibato. E tentou a vida religiosa, mas não deu certo, né, gente? Com certeza que não daria. Ele tinha uma vida muito conturbada. Não ia dar certo a vida religiosa para ele. Bom, mais tarde, essa Ana, ela deixou o marido e foi viver. Ela largou o marido, que ela também gostava do Camilo Castelo Branco, e foi viver com o Camilo Castelo Branco. E isso
causa um escândalo danado na época. Estamos falando do século XIX, gente. Estamos falando de agora, não. O pessoal larga um, pega outro, pega outro, pega outro, pega outro, e todo mundo pega todo mundo e tá tudo certo. Nós estamos falando do século XIX. Né? A mentalidade era outra. Ela largou o marido, foi morar com ele, e isso, assim, foi um escândalo para a época. E eles tiveram problemas financeiros também, eles fugiram juntos, né? E acabaram presos. Ela também, mas ela acho que saiu logo. Ele ficou na cadeia e sob acusação de adultério. Se eu não me engano, ela acabou saindo um pouco antes, mas a acusação de adultério era para os dois, tá? Então não é igual hoje, por exemplo, você larga um marido ou larga a esposa, não separa formalmente, já vai morar com o outro, depois você já está morando com o outro ou com outra, e aí você está dando entrada nos papéis. Lá não, ela largou o cara, foi morar com ele, eles foram acusados de adultério e ele acabou preso. E é justamente na cadeia que ele escreve essa novela aí, Amor de Perdição. Né? Não chega a ser um romance, lembra que eu falei? Tem um vídeo também aqui no canal do texto narrativo. Não chega a ser um romance, mas também não é um conto, é uma novela. Tá? É uma novela curtinha, depois eu vou ver se eu falo rapidinho sobre ela, a respeito dela, tá? Foi na cadeia que ele escreveu Amor de Perdição rapidinho. Tá? Gente, mais tarde os dois foram absolvidos, tá? Os dois foram absolvidos dessa acusação aí de adultério. E 2 anos depois, mais ou menos 2 anos, 2 ou 3 anos, ela ficou viúva. A Ana ficou viúva, o brasileiro bateu as botas e o casal passou a viver na quinta onde a Ana vivia com o marido. Ela e o filho dela herdaram a propriedade, né, do falecido. E aí Camilo foi morar lá com eles. Né? Já estava tudo prontinho, pegou a casa pronta, a mulher que ele gostava, ó, maravilha, né? Tá, a vida não foi fácil, não, uma vida complicada ali. Camilo Castelo Branco passou a escrever sob encomenda, ver se sustentava a casa. A família era problemática. Além do filho dela, do primeiro casamento, eles tiveram mais 2 filhos. O Jorge e um outro lá que eu nem lembro o nome. O Jorge ou o Nuno, não sei, acho que é Jorge. Mas não vem ao caso o nome. Um dos filhos enlouqueceu, ficou maluquete, um dos filhos de Camilo Castelo Branco. E o outro não gostava de trabalhar, arrumou um casamento de conveniência, deu o golpe do baú, né, em alguma mulher. Bom, o reconhecimento de Camilo Castelo Branco, o reconhecimento nacional mesmo, assim, que Portugal se curvou o talento dele, veio reconhecer o grande escritor que Camilo Castelo Branco era, e ele passou a ter um padrão de vida melhor, né? Gozou de uma grande popularidade em Portugal e conseguiu viver exclusivamente de literatura. Mas sempre tem um mas, né? Lembro da vida dele, conturbada, diversos romances, sexo livre, né? Ele pegou sífilis e a sífilis o deixou cego. E aí o que aconteceu? Ele deprimiu, né, e se matou. Ele cometeu suicídio em 1890, aos 65 anos. Então, para um ultra romântico, 65 anos, e vivendo igual ele viveu, ele viveu até bastante, né, gente? Viveu bem, tá? Para o padrão de vida que ele tinha, viveu bem. Então, olha só. Eu falei que eu ia falar a respeito do Amor de Perdição. Vou falar rapidinho aqui, tá, gente? Bom, Amor de Perdição é uma novela, que eu falei, né? Exalta o sofrimento amoroso.
É assim, é a obra típica do ultrarromantismo também. Exalta aquela questão do amor impossível dos jovens, né? O sofrimento amoroso dos jovens e a morte como solução para tudo. Na novela, na obra, todo mundo morre no final, praticamente. Os principais, né? Então vamos dar um spoiler logo, mas vale a pena ler. Bom, é curtinho também, tem na internet. É uma obra pequena, né? Acabei de falar. Tem na internet, você consegue ler. 20 capítulos só. Ele escreveu bem rapidinho, escreveu em 15 dias, tá? Quando ele esteve preso. Então, gente, vale a pena dar uma olhada. Parece até um Romeu e Julieta lusitano, um Romeu e Julieta português, tá? A obra conta a história de dois apaixonados que pertencem a famílias rivais. Uma família dos Albuquerques, que é da Teresa, e outra família dos Botelhos, Simão. Então, vale a pena dar uma olhadinha na obra. Procurando, não vou contar mais detalhes não, que é tão bonitinho, Amor de Perdição. Dá uma olhada lá, gente, dá uma lida, vocês vão gostar. Bom, então é isso. Até a próxima aula. Faça as atividades propostas. E no próximo vídeo nós vamos ver o terceiro momento do romantismo em Portugal. Vale a pena. Tá bom? Um grande abraço, gente. E até a próxima aula.